Olá a todos, meu nome é Rui Linde. Eu quero falar para vocês sobre a importância e o alcance da terapia holística para o autoconhecimento e o tratamento complementar de saúde. Eu sou mestre em Reiki, sou mestre em Seikin, que é a cura egípcia. Eu tenho conhecimentos intermediários de radiestesia, trabalho também com terapia regressiva transpessoal e sou terapeuta floral. Bom, a função da terapia holística é agir no nosso campo mais sutil, no campo da intuição, no campo mental, emocional. Normalmente a terapia convencional, alopática, ela não alcança esses campos. E também, na verdade, é ali que está a origem dos nossos problemas. As doenças, elas não começam a partir da sua manifestação, a partir dos seus primeiros sintomas do corpo físico. Elas começam às vezes anos, décadas antes no nosso plano mental, por nossas má alimentação, emoções cultivadas, emoções densas ou pensamentos obsessivos. Isso vai acabar gerando uma doença que vai se manifestar no físico. Bom, há uma diferença entre cura e tratamento. O indivíduo que faz a escolha pela terapia holística, ele está escolhendo a cura. A medicina tradicional, alopática, ela apenas trata a doença. A cura é uma escolha que o próprio cliente faz. E a cura é uma escolha de longo prazo, é demorada, é difícil, costuma ser dolorosa, exige atenção, exige reflexão e resiliência. E também a cura é um processo que dura até o fim dos nossos dias nesse lugar. Porque nós sempre temos algo a curar, sempre temos algo novo que a gente percebe e que a gente quer mudar. Já o tratamento trata a doença, trata o sintoma. Usualmente, cessando o sintoma, disse que a pessoa está curada, mas não, na verdade ela está tratada. A cura é um processo contínuo e que a maioria das pessoas se recusa a começar, justamente pela dor que é inerente a esse processo. A terapia holística ela vai agir sempre na origem do problema, na sutileza dos nossos pensamentos. Ao escolher a terapia holística, o indivíduo escolhe, faz aquela opção de conhecer o seu problema, lidar com ele, aprender com ele e modificar o seu comportamento. Isso vai gerar uma personalidade mais disciplinada, com mais conhecimento, com mais claridade, mais intuição ao longo do tempo. Claro que é um processo difícil e doloroso. Como eu havia falado antes, eu vou repetir isso várias vezes. O processo de cura, ele não termina mais. Eduard Bach, que é o precursor da terapia floral no nosso tempo, ele afirmava que a nossa saúde física depende da nossa maneira de pensar, depende dos pensamentos que nós cultivamos e também das nossas emoções. Às vezes a pessoa procura um médico porque não está se sentindo bem ou está descontente com alguma prática e lá o médico vai pedir seus exames, vai fazer a sua anamnese, não aparece nada nos exames. A pessoa acaba às vezes insistindo e isso vai gerar um encaminhamento para um psicólogo, um psiquiatra, por possíveis problemas mentais. Já a pessoa que opta pela terapia holística, o terapeuta holístico sempre trabalha com a sensibilidade. E se ele tiver conhecimentos básicos, não precisa ser intermediário de radiestesia, ele vai ter parâmetros para avaliar como está o campo energético desse cliente. E a partir daí pode-se propor um tratamento.
Quando a doença não apareceu ainda nos exames, é quando ela está ainda no campo da intuição da pessoa. Às vezes a gente não se sente bem, sabe que tem alguma coisa errada, mas a pessoa não confia muito na sua intuição, então é normal que não apareça nos exames. A medicina, a ciência como um todo, ela não evoluiu ainda para detectar nossas emoções, detectar o plano emocional, né? Às vezes a emoção se reflete no corpo físico, mas nossos pensamentos obsessivos, isso nunca aparece nos exames diagnósticos disponíveis hoje em dia. Então é normal, todo mundo que deve conhecer alguém, um amigo ou um parente que não estava bem, foi no médico e não apareceu nada, não acontece nada. Às vezes até a medicina, os médicos são criticados por isso, por não darem a devida atenção ao paciente, mas na verdade é uma dissonância entre a necessidade do cliente e a tecnologia, os recursos disponíveis para o médico, que o médico trabalha com evidências, ele trabalha com exames. E, e esses exames são muito limitados, eles não alcançam os nossos pensamentos, não alcançam as nossas emoções e nem desconfiam das nossas intuições. Nesse momento em que aquele mal-estar não aparece ainda nos exames, é o ideal momento da pessoa procurar um terapeuta holístico. Quando a patologia ainda não se tornou um edema, uma infecção, nesse momento é quando a terapia holística consegue intervir com mais efetividade. Essa intervenção sempre vai gerar conhecimento, autoconhecimento, vai gerar um aprendizado, a pessoa vai refletir sobre as suas ações, sobre seus pensamentos, e isso vai gerar uma mudança interna com benefícios indizíveis, né? Porque a nossa personalidade se torna melhor, mais clara, mais disciplinada. E também, nesse momento, é quando o terapeuta consegue tratar realmente o indivíduo, o cliente, a personalidade dele e não a doença. A gente não trata a doença. Tratar a doença, ela sempre vai cessar os sintomas, mas vai voltar a se manifestar. Uma vez que a gente trata o indivíduo, esse aprendizado jamais se perderá. Essa vivência entre ele e si mesmo, ao lidar com a doença, com a terapia, jamais se perde. Bom, nesse mal-estar também, que o cliente sente, sabe que tem alguma coisa errada, é quando é mais interessante que ele consulte um terapeuta holístico profissional. Eu, por exemplo, trabalho com terapia floral. Os benefícios da terapia floral são não dá nem para enumerar aqui, são muitos, muitos mesmo. E hoje em dia florais a gente encontra em farmácia, né? Ali está o sintoma, que a pessoa está sentindo, medo, a tristeza, a insegurança, e a pessoa vai tomando o floral de acordo com o que está escrito ali, às vezes por indicação de um parente ou de um amigo. E, na verdade, isso é bom. Ou não, né? Muitas vezes a pessoa acaba tomando o floral e não tem benefício nenhum, aí acaba desenvolvendo aquela descrença no floral. Mas tomou porque uma vizinha, um amigo indicou, e não é aquilo que a pessoa precisa. Um floral, por ser uma ciência bastante complexa, ele necessita de um terapeuta profissional para lhe fazer uma indicação personalizada e adequada com a necessidade do cliente. Bom, a terapia holística sempre vai levar o cliente de encontro consigo mesmo. São os benefícios do autoconhecimento. E vai
vai necessitar, vai exigir, na verdade, que o cliente reconheça alguns limites, reconheça sua sombra, se confronte com ela. E esse confronto precisa ser suave. Mas mesmo sendo suave, um terapeuta holístico vai saber dosar isso, vai saber conduzir o cliente de uma maneira suave nesse confronto consigo mesmo. Mesmo sendo suave, vai exigir da pessoa muita coragem e muita humildade, porque é muito difícil nós reconhecermos as nossas limitações, os nossos problemas. A partir de uma anamnese simples, num primeiro encontro, o terapeuta holístico consegue definir quais os problemas que a pessoa tem. Claro, vai ouvi-lo, né? Às vezes ele próprio tem consciência de que tem muito medo, muita insegurança. Aliás, medo nos nossos dias está bem em voga, né? Bastante comum, infelizmente. E a partir daí é feito um primeiro atendimento com reiki, com seikin ou com radiestesia. Também se usa gráficos, né? Se usa imagens para gerar campos mentais, campos energéticos no cliente que vão acompanhá-lo por algum tempo. E se pode indicar uma terapia de suporte. A terapia holística aliás, a terapia floral é a terapia de suporte mais comum, também que vai estar presente durante aquele mês com o cliente. Ela vai colocando luzes, vai acendendo fótons mentais na nossa aura, no nosso nível mental do entendimento, que vão inspirando o cliente naquele mês do que ele precisa fazer, as coisas que ele precisa mudar. E quando a pessoa quando ela procura realmente se curar, todo o universo conspira para ajudá-la. É automático, assim, não dá para evitar. Outra terapia de suporte bastante comum, pelo menos que eu uso, é a oração, a literatura, a meditação, há meditações que às vezes são adequadas para algum cliente. Com os métodos radiestésicos que eu uso, sempre tem como avaliar aquilo que a pessoa precisa. Também anotar os sonhos, porque os sonhos são um campo vasto para a terapia, desde que haja alguém que consiga interpretar os sonhos, que consiga dar um enfoque depois, um enfoque diferente, um enfoque em que o sonho vai gerar mais segurança, mais inspiração a partir daquele momento. Mas todos esses processos que eu falei de suporte e também as intervenções diretas com reiki ou com radiestesia sempre vão ser sutis, leves. Por quê? Porque como nós todos estamos acostumados com severos bloqueios, com severas limitações nesse mundo físico, nesse plano, a gente não pode se livrar delas, se livrar de todos esses problemas de uma vez só, porque senão o nosso padrão energético muda drasticamente e isso vai exigir uma disciplina que a pessoa não tem. Ela pode desenvolver isso rapidamente lá no plano mental, entender essas coisas todas, mas isso leva tempo até chegar nas suas emoções e mais tempo ainda para alcançar o plano físico. Por isso que os reais benefícios da terapia holística, eles se dão ao longo do tempo. Não é uma coisa que faça cessar os sintomas
de uma semana para outra, mas acaba com o tempo, com a resiliência, com a perseverança do cliente, ela acaba gerando benefícios que somente o cliente mesmo vai poder avaliar, vai poder mensurar para a sua existência. Bom, essas terapias de suporte entre um atendimento e outro também vai aumentar essa intimidade do indivíduo, do cliente, com ele mesmo. Porque, ao contrário do que possa parecer, nós não temos muita intimidade com a gente mesmo. E nós costumamos negar os nossos problemas. É natural, é da natureza humana isso. Uma vez reconhecido esses problemas, uma vez identificado essa palavra é importante, que nós precisamos identificar a nossa sombra, identificar o nosso medo, identificar a nossa angústia. Nós temos uma visão dela. É interessante que o indivíduo se dê conta e aprenda a lidar com ele sozinho. Porque a gente sempre usa um amigo próximo, um parente que a gente confia para desabafar os nossos problemas. Isso não está errado, isso tem uma função terapêutica maravilhosa, mas quando nós começamos a identificar problemas que nós estamos querendo tratar, é melhor sempre lidar com ele sozinho e com o próprio terapeuta, que vai saber dar um enfoque para isso. Porque o nosso processo de despertar, que é inerente, que está incluso em todas essas coisas que eu tenho falado sobre se descobrir, se admitir, se assumir com problemas, com defeitos, com sombras. O processo de despertar sempre é individual. A alienação ela é coletiva, mas o despertar é individual. Por isso nós não devemos abrir demais os nossos problemas, mesmo mesmo nossos melhores amigos, nas suas melhores intenções, dificilmente vão saber dar uma resposta, uma condução realmente boa e adequada para os nossos problemas. Ao assumir que a sua personalidade tem falhas, você também assume automaticamente que para cada problema que nós temos em um oposto, nós também temos a sua virtude, a correspondente no outro oposto. Então, a terapia holística sempre visa nós transmutarmos esse defeito, essa falha nessa nossa personalidade, na sua virtude correspondente. Por exemplo, pessoa que sente muita raiva, que tem uma agressividade muito evidente, muito constante, essa raiva, aos poucos, conforme ela vai sendo conhecida, ela vai sendo transmutada em intensidade, em vitalidade, em força, em saúde, né? Resumindo a palavra ideal, que seria em saúde, a saúde mental, emocional e física também. Que a saúde sempre acompanha os nossos três campos, mental, emocional e físico. São super importantes. E claro, como eu havia já explicado antes, quando você começa a fazer a terapia holística, rapidamente, com os recursos que o terapeuta tem, ele consegue fazer com que você entenda qual a origem do seu problema. Às vezes, a terapia conduz automaticamente a isso, sem que o terapeuta faça uma intervenção direta, uma explicação. Mas até esse entendimento se transformar
transmutar é a melhor palavra. Até esse entendimento se transmutar e chegar até o físico, isso denota tempo. Rapidamente nós identificamos o nosso problema, mas até isso se tornar um hábito que a gente cultiva, até ele se tornar a virtude oposta, e essa virtude se tornar um hábito que nós cultivamos diariamente, leva tempo. Por que transmutar? Transmutar porque a gente muda a origem da ideia de cada coisa, de cada hábito. Transformar não é a mesma coisa. Por exemplo, transformar, você pode acreditar que está bebendo muito uísque, e aí você quer mudar isso, você quer transformar este seu hábito ruim de beber uísque, e você transforma isso no hábito de beber vinho. Você transformou o problema, você mudou a forma. Agora, quando você transmuta esse exemplo que eu estou dando, você transmuta aquele tempo, aquela energia dedicada a beber uísque, porque, claro, há uma energia dedicada a isso, há uma energia de tempo, há uma energia mental, porque ele pode ser prazeroso para a pessoa. Vai exigir energia do corpo físico para digerir o álcool, para transformar em embriaguez ou naquela tonturinha para o corpo. Isso tudo demanda energia. Então, transmutar seria você pegar essa energia e aplicá-la de uma outra forma, por exemplo, com uma leitura, assistindo um documentário, ou até seriados. Às vezes tem bons seriados, né, que vale a pena assistir, mas com uma atividade física. Uma atividade física seria excelente também, um excelente exemplo de como você pode transmutar o péssimo hábito do alcoolismo em algo bom e construtivo. Bom, esse lugar que nós estamos, ele é bastante difícil. Nosso corpo é pesado, é denso. Às vezes parece que só de pensar em comida a gente engorda, fica mais pesado ainda. Mas a função de toda manifestação aqui nesse lugar é servir para a nossa evolução. Aqui as coisas são difíceis mesmo, porque nós somos animais. Né? Tem aquela passagem bíblica que diz que o Messias teria nascido numa manjedoura entre os animais. Na verdade, todos nós estamos aqui numa grande manjedoura entre animais, uma manjedoura chamada o zodíaco. O zodíaco é um espaço, é um determinado lugar no cosmos, numa fração, em comparação com a nossa galáxia, num lugar bem afastado do centro. Naturalmente, quanto mais afastado do centro da luz da galáxia nós estamos, mais pesado vai ser o corpo, menos luz disponível haverá. Por isso que as coisas aqui são difíceis. Por isso que leva esse tempo que eu havia explicado antes, para que nós conheçamos o nosso problema, que nós começamos a lidar com ele pelo intelecto, pelo pensamento, até ele se tornar um hábito que a gente cultua diariamente. O zodíaco, nós temos peixes, touro, cabra, escorpião, tem vários animais no zodíaco. E nós também, nós temos essa natureza animal que pode parecer um atraso, muita gente condena o ego, condena a sombra, condena a nossa natureza animal, mas na verdade nós precisamos dessa natureza, nós precisamos nós precisamos dessa constituição pesada
para podermos viver aqui nesse lugar também pesado. A natureza, o Criador, ela sempre vai dispor para a individualidade, para o espírito se manifestar, um corpo adequado para que ele se manifeste naquele lugar. E nesse lugar que nós estamos, como eu estou tentando explicar para vocês, nós somos pesados, nós somos animais, nós precisamos da vitalidade de um outro ser vivo para manter a nossa. E nisso também isso acaba gerando culpa, porque nós não conseguimos fazer como uma árvore que faz fotossíntese. Embora a árvore também retire nutrientes do solo, que não acontece só com a luz do sol, que está sempre disponível, né? Nós precisamos tirar a vida de um outro ser vivo para manter a nossa vitalidade. Nós tiramos a vitalidade dele. E mesmo que você pode alegar que é vegetariano, ou que come pouco, mas ainda assim, se você não consumir um tomate, ele vai cair no solo, vai se reproduzir, que é a função da vida, né? A vida sempre se reproduz. Tudo tem esse instinto de autopreservação, até mesmo uma pedra, como as que eu tenho ali atrás, tem instinto de autopreservação. Tudo tem. Então, a simples permanência nesse lugar gera culpa. E falando agora da terapia holística, onde é que a terapia holística entra na culpa, entra justamente nesse detalhe de nós aprendermos a conviver e a conhecer essa culpa. Uma vez que você a conhece, você começa a mudar os seus hábitos que geram mais culpa. A culpa é inevitável, não tem como nós escaparmos dela. A terapia holística ela sempre vai exigir entendimento, ela sempre vai exigir esse raciocínio, esse encontro do cliente com os seus problemas, sempre vai exigir um entendimento, uma confrontação cognitiva com os seus problemas. Antes eu falava da coragem, da humildade. A coragem para que você assuma a sua sombra e comece a lidar com ela, ela é completamente diferente. Não, completamente não, mas ela é diferente da bravura. A bravura é aquilo que um policial precisa ter para cumprir o seu dever, que para esses militares que vão à guerra, eles precisam de bravura para cumprir o seu dever, não só coragem. Para lidarmos com os nossos problemas, a coragem está bem, está de bom tamanho e também é o suficiente, porque nós não vamos eliminar o nosso problema. A cada fator da nossa sombra, a cada hábito do nosso ego que nós simplesmente eliminamos, nós tiramos um pedaço da nossa própria natureza. Nós precisamos da coragem, da humildade, da disciplina para educar esses nossos problemas, para educar essa nossa compulsão por álcool, como eu havia citado antes, ou por comida, ou a compulsão por comentários ácidos, né? Ser muito crítico, que é muito comum também na nossa sociedade. Isso acaba gerando uma personalidade secundária dentro de nós, né? Que acaba se alimentando da nossa vitalidade. Mas tudo que nós geramos e todos os nossos problemas nós geramos, é inevitável. Isso não há como contestar essa realidade.
Todos os nossos problemas, eles são menores do que nós, estão dentro de nós. E tudo que é menor do que nós podemos lidar, nós podemos superar. Porque, às vezes, por uma questão de perspectiva, o nosso medo do escuro, ou pânico de andar de avião, bom, podemos citar milhares de pânicos diferentes aqui. Ele pode parecer uma coisa monstruosa, insuperável, que nos arrasa, mas sempre vai estar dentro de nós, se alimentando da nossa vitalidade, se alimentando da nossa energia mental, que é a nossa energia mais sutil. E uma vez que nós aprendemos a identificar esse pânico, a identificar o lugar onde ele está dentro de nós, a delimitá-lo, a dar um nome, uma forma para ele, nós aprendemos a lidar. E também aí vai exigir o entendimento para que a pessoa entenda que ele não pode simplesmente eliminar o pânico, ele vai estar tirando um pedaço de si mesmo. Então é como um prisioneiro que precisa ser reeducado, tá? Precisa ser reeducado e colocado de novo na sociedade. Não vamos entrar no mérito dos nossos sistemas prisionais do Brasil e da maioria dos lugares do mundo que não funcionam como reeducação. É que, na verdade, você reeducar uma individualidade é completamente diferente de você reeducar uma fração da personalidade, tá? Uma fração da sua personalidade, da nossa personalidade, que às vezes é rebelde e pode ser educado, pode ser disciplinado e, como eu havia citado o exemplo antes, transmutado a nosso favor. Nós tiramos de um extremo negativo, sombrio, e trazemos para o outro extremo que nós temos dentro de nós, que é o nosso lado luminoso. E nós sempre superamos e educamos isso, essa nossa sombra, pela disciplina, a dieta não é a palavra, pelo jejum, mas não é necessariamente um jejum de alimentos, é o jejum do hábito da crítica que eu havia citado, por exemplo, ou do pensamento repetitivo nas questões do pânico, que alimentam aquele leão de Nemeia dentro de nós, que cada vez se torna maior e difícil de ser enfrentado. Isso dá para lembrar a questão de Hércules, quando ele enfrentou o leão de Nemeia, nem uma flecha, nem um dardo penetrava a pele dele. Mas como Hércules era muito forte, ele deu aquele mata-leão, né? Até se tornou daí, o mata-leão vem daí, do mito de Hércules. Ele tirou o fôlego do leão e o matou. E pegou a sua pele como proteção, como escudo para as batalhas seguintes. É justamente isso que a terapia holística propicia ao indivíduo fazer dentro de si mesmo. Ali está falando em morte, mas há um aproveitamento da pele depois. Na verdade, nós não matamos o leão de Nemeia, mas nós tiramos o ar dele. Como é que é tirar o ar do leão de Nemeia, que Hércules teria feito? Ele parou de dar a substância que alimentava aquele leão. Parou de dar alimento, ar para ele. Parou de repetir dentro de si a conduta que tornava aquele leão forte e indestrutível. Esse mesmo processo se dá dentro de nós, de uma maneira bem sutil, mas que
conforme você vai praticando, usando a terapia holística, notoriamente a terapia floral e as orações diárias, que fazem parte, pelo menos, do tipo de tratamento que eu sigo com meus clientes, isso se torna muito claro que o processo é dessa forma que se dá. Bom, terminando de explicar então essa questão do leão de Nemeia, que nós temos vários dentro de nós, que às vezes é só um gatinho fofinho, mas agressivo, aquele que unha o seu dono, né? Se a gente não trata aquele gatinho logo, ele acaba crescendo e se tornando um leão. Mas aí não pode pegar o gatinho e jogar pela janela, ele não vai embora. Até porque nós estaríamos jogando uma parte de nós, né? Nós temos que educar esse gatinho, treiná-lo e colocá-lo a trabalhar do nosso lado. A nossa sombra não pode ser eliminada. Ela precisa ser treinada, ensinada. Ou como fala aquele psicólogo Carl Jung, ele fala em individuação. A individuação é muito semelhante à cura. A individuação acaba com que a gente acaba integrando a sombra. Integrando significa você trazer para a sua consciência, porque a sombra nós não estamos conscientes dela. Ela acaba nos atingindo, nos gerando pânico, medo, tristeza, inumeráveis problemas, mas nós não somos conscientes da sombra. Uma vez que você está consciente da sombra, você aprende a lidar com ela. A individuação, assim como a cura, de acordo com o próprio Carl Jung, a individuação ela não termina mais. Ela vai até os estertores finais da nossa existência. Quanto mais o indivíduo conhece a sua sombra e quanto mais ele consegue conviver em paz consigo mesmo, em harmonia, em impor essa dieta para o leão, vamos acabar chamando assim, vamos usar um leão como um bom exemplo. Quanto mais ele consegue impor essa dieta para o leão, de forma a torná-lo submisso e dócil, quanto mais ele consegue conviver conscientemente consigo mesmo, mais também ele compreende a realidade. E a aceitação da realidade, a percepção da realidade muda completamente a sua maneira de viver. Como posso explicar? A percepção da realidade traz uma clareza de entendimento, de percepção das coisas, que você acaba gerando muito menos conflito no trabalho, conflito na família, conflito com os amigos. Nós sempre temos essa necessidade de conflito, também é inerente ao ser humano. E, por exemplo, a mídia mainstream usa muito essa necessidade de conflito, porque eles lidam com notícias, normalmente notícias ruins, que vão nos gerar indignação, medo, angústia, mas gera porque a pessoa não consegue perceber a realidade. Quando você convive bem consigo mesmo, conhece os seus problemas, você também acaba não os projetando no outro, você se torna menos crítico. E a crítica é um hábito terrível, vai nos tornando pesados, vai nos tornando difíceis de lidar com a gente mesmo. É muito comum a expressão eu não me aguento, eu não me aturo. E a nossa sociedade tem essa necessidade de conflito, essa necessidade de impor
a sua verdade ao próximo. Todo indivíduo que tem essa necessidade é porque não tem autoconhecimento, é porque não acredita realmente em si, nem na sua doutrina religiosa ou ideológica, e sempre vai ter aquela necessidade de impor ao próximo. Uma vez que você esteja em harmonia com a realidade, que você consiga perceber a realidade, essa necessidade vai se desfazendo. Claro que isso exige tempo. Todos nós conhecemos alguém, ou para quem já tem 30 anos, vai lembrar de vários eventos, várias decisões ou coisas que fez há 10 anos atrás, das quais se arrepende hoje. Isso é natural, isso vem da nossa percepção falha da realidade. E a sociedade convencional, a sociedade mainstream, como se fala muito hoje, ela é cheia de armadilhas para nós, cheia de armadilhas que visam a nossa alienação da realidade, a nossa projeção de culpa no próximo, em alguém da família, em alguém, por exemplo, projetar a culpa no prefeito, no governador, ou às vezes em um líder espiritual. Não, a culpa é inerente e a mídia, a sociedade como um todo, acaba usando isso. Uma vez que você perceba a realidade, que você perceba que a culpa é inevitável, mas que você aprenda a lidar com ela, você também não cai mais nessas armadilhas do destino, vamos chamar assim. Porque nós somos constantemente induzidos ao erro, ao equívoco, a um julgamento inadequado da sociedade, dá para falar assim, principalmente pela mídia, porque a mídia lida com isso, ela lida com as nossas emoções, ela lida com a nossa sensação de perda, com a nossa sensação de medo e de culpa, porque a perda sempre é uma coisa densa. Por exemplo, uma pessoa que acha R$100 perdido em um lugar, ou que encontra um objeto, fica mais fácil assim, encontra um objeto que valha R$100 e que realmente não tem dono, alguém perdeu, você não tem como encontrar, vai dar aquela pequena alegria, né? Pode encontrar na rua, por exemplo, uma pedra que alguém perdeu, essas coisas têm valor. Essa aqui também tem o seu preço. Vamos supor que valha R$100. Vai gerar aquela alegria, né? Mas se dali a 3 dias você perde R$100 de alguma forma, ou perde um objeto que vale aquela mesma quantia, a tristeza pela perda é muito maior, é muito superior. Então, a nossa natureza se volta com muito mais facilidade para a dor, para o sofrimento, nós valorizamos mais os momentos ruins da nossa existência, aquilo se apega mais à nossa memória, à nossa personalidade, com muito mais facilidade que as alegrias. E a mídia, notoriamente hoje em dia, ela usa justamente dessa nossa natureza. Então, por isso que essa convivência com a realidade é tão importante. E nós só conseguimos alcançar essa pacificação com a realidade, essa
esse equilíbrio com ela pelo autoconhecimento. Nós temos que conhecer a nós mesmos para conhecer a realidade externa do mundo. Outro grande benefício da terapia holística e da terapia continuada com as suas intervenções mensais, que seriam o encontro direto com o terapeuta, e as terapias de suporte, que são as orações, como eu havia falado antes, a literatura, há pequenos contos que eu uso também para os clientes, quando eu julgo adequado para ele, e o floral é lidar com a autossabotagem. A autossabotagem, eu posso falar para mim mesmo, ela nos assombra quando você não se acha pronto para um determinado evento, quando você não se acha preparado para mudar de emprego, para terminar um relacionamento ou melhorá-lo, aperfeiçoá-lo, trazê-lo para um outro nível, e você não se acha pronta para essa nova abordagem. Isso tudo é autossabotagem. Então, somente com autoconhecimento, somente com o tempo, com a persistência com a terapia holística, ou a psicologia, os tratamentos psicológicos também acabam gerando esse benefício, mas também vão exigir tempo, costumam ser mais caros também. Você consegue lidar com a autossabotagem, você consegue superá-la. Não é fácil. Mas se fosse fácil, a palavra nem existia, porque todo mundo conseguiria lidar, não? Bom, falando sobre a evolução, que eu havia falado nesse lugar chamado zodíaco, que todo ele serve para a nossa evolução, e o melhor caminho para a evolução, a melhor maneira de evoluir é pela simplicidade. Mas nós sempre complicamos. E cada vez que você complica, cada vez que você se apega a um momento ruim, isso é uma complicação, você está fugindo da simplicidade, você está tornando a sua existência mais pesada, mais difícil. Você vai se encantando com o problema. Aliás, o encantamento dos contos de fada ou o feitiço, a princesa enfeitiçada ou encantada, é a mesma coisa. Nos contos de fada, ela sempre vai estar encantada consigo mesma, ela vai estar encantada com as suas próprias crenças, vai estar encantada cultuando, melhor dizendo, cultuando os seus problemas antigos, ao invés de encará-los como algo que está dentro de si, que são menores do que ela e se alimentam dela e que ela pode superar, que ela pode trazer para o outro extremo, onde vai resultar em clareza mental, em vitalidade, em intensidade, em autoconfiança. Por isso a gente precisa sempre optar pelo caminho da simplicidade. E simplicidade não é aquilo que é simplório. O simplório não é... Bom, todo mundo deve saber o que é simplório, né? Simplório são coisas inúteis normalmente, mas simplicidade, aquilo que não precisa muita sofisticação, que não vai ser muito caro, que vale a pena a gente investir e que vai acabar gerando em nós um comportamento mais natural, menos afetado, menos planejado. Isso sempre vai trazer benefícios. Todas as terapias holísticas levam para esse andar, para andar com a simplicidade,
que anda junto com a evolução espiritual. Um outro grande benefício do autoconhecimento, claro, isso já seria um benefício bastante avançado, que eu vou falar agora, vai exigir tempo, persistência e resiliência do cliente, é a percepção dos nossos instrumentos para se manifestar aqui. Eu falei em emoções densas que nós podemos transmutar ao longo do tempo, mas eu falei da percepção da realidade, que isso é muito importante para que a gente não caia nas armadilhas daqueles vendedores de panaceias que são abundantes ainda em nossos dias. A percepção da realidade traz essa segurança para que você não caia, não seja manipulado. Mas, aos poucos, o cliente vai se dando conta que ele precisa mudar o seu padrão de pensamento. Porque que o seu pensamento vai gerar doença ou alegrias lá na frente. O pensamento repetido vai se tornar um hábito, que se torna uma emoção, que se torna um efeito no corpo físico. O autoconhecimento, com o tempo e com essa necessária prática de vigiar os pensamentos, nos traz a percepção que a nossa própria mente, também é um instrumento que nós temos disponível. Isso é muito difícil de perceber, de se dar conta, porque no momento que nós chegamos aqui, a mente já existia o inconsciente coletivo, ou até o consciente coletivo também existe. Isso já existia no momento que nós chegamos aqui, então ela é mais antiga que nós e vai prevalecer depois. E se você não se dá conta, você acaba servindo às instituições que estudam essas nossas falhas emocionais e de percepção para nos manipular. Isso gera doença, gera medo, gera angústia. Então, a mente é o nosso instrumento mais poderoso, o mais permanente, né? Tanto que suplanta a nossa existência em antecedência e posteridade, e também é infinito. O campo mental, ele não tem limites. Como antes eu havia falado em sonhos, a gente sonha às vezes com mundos, com coisas impossíveis. De onde é que vem aquilo? Do plano mental. Nós podemos imaginar qualquer coisa. A nossa mente, ela não tem fim, ela não é limitada, até porque ela não tem forma. Mas sempre que nós estamos presos a um comportamento, eu havia falado, por exemplo, antes na crítica, isso acaba gerando o hábito de sempre estar criticando, de sempre projetando a sua sombra, acaba gerando uma bolha mental dentro do infinito que é a mente. E como ela é infinita, nós acabamos acreditando que essa bolha é tudo que existe. Então, é muito complicado você sair desse campo de percepção para perceber a realidade. As bolhas mentais sempre são repletas de heróis e bandidos. Dentro de uma bolha mental está o responsável pelos seus problemas e também um possível Messias, Salvador, ou um herói que vai nos salvar. Na verdade, isso precisa ser trazido para o nosso campo interno. E isso somente pela meditação, pela autodisciplina, nós conseguimos chegar lá. Ou
de uma maneira mais simples, que vai exigir menos disciplina do que, por exemplo, as meditações diárias, é a terapia holística. Notoriamente, eu devo ressaltar que notoriamente a terapia floral. E, claro, anotar os sonhos, isso sempre vai nos trazer para a realidade e vai nos fazer conscientes que às vezes nós estamos dentro de uma pequena bolha que parece infinita, mas é uma fração do todo. É muito importante essa percepção hoje em dia, que nós estamos justamente na fase de transição de uma era de devoção para uma era de liberdade, de conhecimento. E ao contrário de que todas as pessoas, que a maioria das pessoas acreditam, a liberdade e o conhecimento são coisas que nós temos que aprender a lidar com elas. Na liberdade e no conhecimento, por exemplo, está toda a nossa responsabilidade. Porque uma vez livre, você não tem ninguém para quem atribuir os seus problemas. Não dá mais para atribuir para o prefeito ou para os traumas familiares. A mãe normalmente é a culpada, né? Coitada das mães. Ou para políticos, não. Os nossos problemas são sempre resultado das nossas ações. E por isso que está tão difícil essa transição para a liberdade, e que também há tantos movimentos hoje que visam suprimir a nossa liberdade. A sombra coletiva age contra a evolução natural da humanidade. Por isso que às vezes parece tão confortável você não ter liberdade, porque a liberdade exige também esforço, exige responsabilidade e exige o reconhecimento que você é o responsável. Tá? Podemos citar, por exemplo, eu havia falado antes no hábito de consumir álcool. Se esse hábito não for mudado a tempo, pode resultar numa cirrose. E uma cirrose tem o transplante, nós temos um sistema público de saúde que deve ser mantido, né? Acho que isso é super importante, isso faz do Brasil um bom lugar para se viver. Nós também temos a nossa democracia, a liberdade de criticar e nos opor a quem nós quisermos. Isso também é muito importante nesse lugar que nós estamos, aqui na América do Sul. Mas há movimentos contra a liberdade. A gente vê mais isso em teocracias orientais. Não vamos entrar em detalhes, né, porque isso é muito delicado. Mas se nós precisarmos de um transplante de fígado para o nosso problema, o nosso governo vai pagar, o SUS paga, né? Mas isso é completamente avesso à liberdade. Se você for realmente livre, você teria até que recusar um possível pagamento pelo sistema público de saúde, porque você é o responsável. E uma vez que você tenha hábitos que vá acarretar um ônus para o sistema público de saúde, para a previdência social, para o erário público como um todo, você está agindo contra a liberdade. É bem complicado de aceitar isso. Mas uma vez que você compreenda que a sua mente é um instrumento, que nós costumamos estar bem felizes dentro de bolhas mentais, você vai percebendo isso e vai se dando conta que essa percepção não tem fim, ela não tem limites, vai depender sempre do seu esforço para perceber mais e mais. Como falava o sábio grego, sou sábio porque sei que nada sei.
Essa frase é extremamente esclarecedora, porque quanto mais você conhece, mais você se dá conta que você não conhece. Citando outro filósofo, René Descartes, ele dizia que daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. E, com certeza, nos seus últimos dias de vida, ele também faria a mesma afirmação. Essas pessoas, esse tipo de pensamento, ele é muito importante para o nosso processo de cura, para o nosso processo de individuação. Isso não tem um limite. Bom, a cada percepção de uma bolha dessas, mais criatividade a gente vai liberando, mais luz, mais claridade, mais intuição, mais ligação com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa individualidade, a gente alcança. E isso não tem um limite. Dentro da nossa mente há um manancial interminável de criatividade, de elaboração, de alegria, de tudo que é bom, mas é também o nosso instrumento mais difícil de ser domesticado. Bom, eu falei várias vezes já sobre os florais. O que mais que eu posso falar sobre florais para vocês? Tomar floral é diferente de você fazer terapia floral. Tomar floral, como eu havia citado antes, você compra numa farmácia e você olha, esse aqui é para o medo, esse é para a tristeza. Pode ter bons benefícios, usualmente tem, porque florais de Bach, por exemplo, são muito... tem efeitos rápidos, em 2 ou 3 dias usando, você já percebe. Mas isso é diferente de você procurar um floral pelo que você acha que tem, do que um floral que você vai fazer com o terapeuta. O terapeuta sempre tem conhecimento, ele estuda aquilo e ele tem como elaborar uma indicação de floral personalizada, adequada para a sua necessidade. Citando o meu caso, eu trabalho com 5 sistemas florais. Trabalho com Saint-Germain, Bach, com Vivescências, Filhas de Gaia e Florais de Minas. Se somar todos eles, dá... Aliás, eu nunca somei, mas provavelmente uns 700 florais diferentes. E com o uso de um pêndulo, com meus conhecimentos de radiestesia, dá para... Vou pegar um pêndulo para que vocês entendam do que eu estou falando. Com o uso de um pêndulo como esse, há como você falar com o inconsciente, com o interior daquela pessoa e elaborar a indicação justamente adequada à necessidade dela naquele momento. E a necessidade dela vai abranger uma pequena fração do que ela precisa resolver. Como eu havia dito, é preciso tempo para as coisas cheguem de um extremo para o outro. E nesse tempo, às vezes o cliente ele pega e se afasta da terapia, porque a cada novo instinto que se torna consciente, a cada sombra que você entrega, a cada pequena cura que você alcança, vai precisar de tempo, vai precisar de novos hábitos para que o cliente consiga trazer aquilo para o seu dia a dia. E às vezes assusta você dar continuidade no processo. Então, muito raros são
Muito raros são os clientes, pelo menos os meus, que se tratam constantemente. Às vezes fazem uma pausa de 3, 4 meses, aí retornam. Porque é assim mesmo. O processo de autoconhecimento, de cura, o processo de individuação, como falava o suíço, ele é doloroso, difícil e tem a ver com a nossa alma. Uma vez que você escolha a cura, você não está escolhendo o tratamento, você está escolhendo algo mais permanente do que o tratamento. Você está visando também o aperfeiçoamento da sua alma, da sua personalidade como um todo. E a alma, ela precisa de tempo. Ela precisa de tempo para conseguir acomodar na sua imensidão todos os novos hábitos necessários para o aperfeiçoamento, para a evolução. Os novos hábitos que cada integração da sombra vai exigir. Para isso a alma precisa de tempo. Como ela é muito as nossas emoções, por desconhecidas que são, a nossa mente também, por desconhecida, elas são muito maiores do que a gente costuma lidar no nosso dia a dia, e o tratamento holístico visa esse maior, visa essa permanência mais, essa permanência que transcende a maioria das vezes a existência. E se você não for, mesmo se você for materialista e não acreditar em nada depois, a cura abrangente, ela permanece, ela transcende a sua existência, porque você passa isso para a sua descendência. E DNA, uma das principais funções do DNA é acumular informações, ou seja, nós passamos o nosso conhecimento, a nossa evolução, a nossa disciplina para a nossa descendência. Assim como também passamos tudo aquilo que nós não superamos, não resolvemos. Todos os nossos problemas, os nossos medos, as nossas projeções. Acaba tudo sendo passado. Então, aliás, eu posso, para finalizar o vídeo, falar um pouquinho sobre a terapia transpessoal, regressiva transpessoal. Ela é diferente, a terapia transpessoal, da terapia, como é que eles chamam, a reencarnacionista. Na reencarnacionista, necessariamente usam um enfoque religioso, a pessoa precisa acreditar em outra encarnação. Com a terapia regressiva transpessoal, não. Você vai lidar com aquilo que está no seu inconsciente. Vai se manifestar, vai emergir aquilo que você está pronto para lidar. Porque o nosso inconsciente, ele tem uma inteligência muito superior à nossa dentro dele, que abre as janelas que nós estamos prontos para perceber. A cada janela que se abre, entra mais luz. Mas como eu explicava antes, nós não temos como lidar com toda a luz disponível ao mesmo tempo. É preciso ser um processo lento, com um pequeno fragmento de cada vez, e que vai exigir, sobretudo, tempo. A intermitência do tratamento, como eu falava, isso é perfeitamente normal e compreensível. Mas a terapia regressiva, voltando a falar dela, mesmo que você não acredite em reencarnação, hoje a ciência, a genética, a biologia sabe que uma das principais funções do DNA, como eu falava, é acumular informações.
E essas informações que estão no nosso campo energético, na nossa aura, no nosso campo mental, nós passamos isso para a nossa descendência. Ainda que você não tenha filhos e que não venha a ter, você passa isso para um sobrinho, você passa isso para o filho, para o jovem, filho de um amigo. Por isso que é tão importante nós nos curarmos. Claro que a cura não é a cura completa, não é alcançada e nem é compreensível nesse lugar que nós estamos, numa só existência. Mas nós temos a obrigação de deixar um mundo melhor para os nossos descendentes. E esse mundo melhor, a nossa fração de responsabilidade é justamente isso de tentar superar os nossos bloqueios, superar os nossos pensamentos obsessivos, superar as manias, a cura como um todo, a individuação. Há sempre há sempre algo que a gente alcança nesse aspecto de aperfeiçoamento, de evolução, porque, como eu falava antes, o mainstream da sociedade nos arrasta para baixo, trabalha com a nossa alienação. Mas é inútil, porque a natureza, a humanidade evolui de acordo com a natureza, e a natureza está num processo de... A natureza na Terra, em todo o cosmos, eu posso falar, num processo de evolução como uma espiral ascendente. Nós estamos evoluindo, toda a sociedade está. Outro grande benefício da terapia holística é que você acaba percebendo isso. E por que a gente acredita que não está? Como havia citado antes, pela nossa mania de nos ligarmos às coisas ruins e não valorizarmos as coisas boas. Mas uma espiral ascendente, como eu explicava, ela está se movimentando muito lentamente, né? Nós levamos, às vezes, vários anos para completar um ciclo aqui e você evoluir poucos centímetros nessa espiral ascendente imaginária que eu tô fazendo com as minhas mãos, né? Então, como o movimento é muito lento na nossa percepção, a gente não se dá conta que há evolução, mas há evolução. Quanto mais idade você tem, mais fácil de perceber isso. Por isso o hábito de conversar com os nossos antepassados, quem tem a graça de ter os pais vivos, ou aquele tio que a gente sabe que tem mais entendimento, mais claridade, os avós. É muito importante a gente conversar com nossos antepassados para nos darmos conta que nós sim estamos evoluindo, mas a evolução é lenta. Se a alma precisa de tempo para a nossa individuação, a nossa cura pessoal, individual, vocês imaginem para os processos coletivos, é mais lento ainda. Mas a nossa obrigação é essa, buscarmos nos aperfeiçoar, buscarmos nos curar, porque essa é a nossa fração de responsabilidade para legarmos para nossas futuras gerações um mundo melhor. Bom, eu quero encerrar por aqui essa palestra. Quero agradecer muito a Andréia Cocolitio, da Loja Sirius, pelo convite. É uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo. Conheço, não todos, quase todos os funcionários da Loja Sirius.
pessoas maravilhosas, uma equipe muito linda, muito cheia de possibilidades. E é isso, gente, que vocês aproveitem. Eu vou usar os conhecimentos do meu filho com, com informática para que eu possa colocar depois meu e-mail e meu telefone aqui. Eu respondo qualquer dúvida que venha para pessoas que venham assistir esse vídeo, dentro, claro, das minhas limitações. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado a toda a Loja Sirius pela oportunidade, pelo convite. Foi um privilégio. Eu espero ter conseguido manifestar o que eu queria.